Senhor nos guarde em suas muitas misericórdias e em seu amor e espírito de graça. Senhor, a igreja está reunida aos teus pés, para que o Senhor nos abençoe com o pão que desce do céu, com a água da vida e com o Espírito Santo. O Senhor conduza o nosso pensamento, o nosso coração e as nossas palavras, tendo em vista a edificação da igreja. Estejamos nós com os nossos corações em mansidão para ouvirmos ao Senhor. Amém. Apocalipse, capítulo 5. O projeto Despertai tem procurado despertar nos nossos corações a convicção e a ousadia de que Jesus Cristo é o Senhor e está acima de todas as coisas, de todos os profetas, de todos os reis, de todos os juízes. A igreja sempre teve muita dificuldade em receber este Jesus Senhor. O apóstolo Paulo trabalhou até o fim dos seus dias, dizendo aos crentes que nós poderíamos deixar todas as outras coisas por causa deste Cristo. Ele foi incansavelmente até o fim da sua vida, dizendo, olha, nós podemos deixar tudo por causa de Cristo. O projeto tem esta similaridade. Não queremos comparar o trabalho do projeto Despertai com o do apóstolo, longe disso. Mas também queremos dizer aos irmãos que nós podemos olhar com firmeza para Jesus. E eu gostaria de dar também um parecer do ponto de vista da Escritura sobre esta superioridade de Jesus. Aqui no livro do Apocalipse, João tem uma visão onde ele diz ter visto as portas do céu abertas. E uma voz que dizia para ele, sobe aqui para ver algumas coisas. Isto está no capítulo 4. E ele subiu, foi arrebatado, foi levado, e foi mostrado a ele o trono de Deus. A linguagem é um pouco simbólica, mas foi mostrado a ele o trono de Deus. E ele viu lá diante do trono de Deus uns anciãos e uns animais que ficavam diante deste trono. E diz aqui no capítulo 5, a partir do versículo 1, que ele viu também na destra daquele que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E viu também um anjo bradando com grande voz, perguntando, quem é digno de abrir o livro e desatar os selos deste livro? E João diz assim no versículo 3, que ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem olhar para aquele livro. Quando ele ouviu a pergunta deste anjo sobre quem era digno para pegar o livro e desatar os selos, ele lançou o seu olhar lá para baixo, embaixo da terra, e diz, olha, lá não tinha ninguém que pudesse pegar aquele livro. Olhou sobre a terra, ninguém. Olhou para o céu, talvez ele tenha pensado, aqui no céu deve ter alguém que possa abrir este livro. Ninguém. Eu penso e creio que João deve ter olhado e visto todos os profetas. Talvez ele tenha pensado, não, Moisés de certo pode abrir.
Abraão, Isaac, Jacó, os nossos patriarcas. Talvez tenha alguém que possa abrir. Alguns dos juízes, alguns dos profetas, algumas das testemunhas. Talvez tenha algum rei que possa pegar este livro e abrir. Não viu. Diz aqui no versículo 4. E eu chorava muito, porque ninguém fora digno de abrir o livro, nem de ler e nem de olhar para o livro. Ele não viu ninguém, irmãos, nem embaixo na terra, nem em cima da terra, nem no céu. Começou a chorar. Ele deve ter ficado desesperado. Então, disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E ele diz assim: então eu olhei, e eis que estava lá no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. E este cordeiro tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. E este cordeiro veio, tomou o livro da destra daquele que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo eles harpas, salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Amém? Este é o cordeiro, irmãos. Na visão do apóstolo João, ele diz, olha, saiu lá do meio do trono de Deus. É em nome deste cordeiro que nós estamos nos reunindo. É deste cordeiro que nós estamos falando. Irmãos, a igreja não pode seguir confundindo Jesus com algum dos profetas. Ele é maior do que todos. A igreja precisa se curvar diante deste Jesus, deste cordeiro. Este cordeiro, quando ele toma lá este livro, diz aqui, os 24 anciãos e os animais se prostraram diante dele. Eu, na minha imaturidade e ignorância, eu procuro pensar nesses anciãos como potestades que servem lá diante do trono de Deus, como autoridades que estão lá diante do trono de Deus, que servem diretamente ao nosso Deus. Essas autoridades se ajoelharam diante do Cordeiro. Diz o nosso querido apóstolo Paulo, ainda em Hebreus, que Deus quis fazer deste Cordeiro. Diz o apóstolo Paulo em Hebreus que Deus fez deste Cordeiro um pouco menor do que os anjos. Fez com que ele estivesse aqui, em carne. E o que esta humanidade fez com o Cordeiro de Deus? Ajuizou sobre Cristo. Fez juízo dele. Chegaram a dizer, esse aí deve ser o principal dos demônios. Foi condenado. Foi para uma cruz. Foi isto que fizemos. Melhor, foi isto que fizeram com o Cordeiro de Deus. E a igreja, que somos nós, não se curva diante de Jesus para ouvir a Cristo.
As potestades celestiais se curvaram, mas nós, na nossa vaidade, nós não nos curvamos. Dada a dureza do nosso coração. Irmãos, é muito grave o que nós estamos fazendo e vivendo. Meu irmão, quando você vai numa igreja cristã, você vai para encontrar o Cordeiro. Não é para encontrar homens. Não se trata de uma reunião de homens. Nós vamos para a igreja para encontrar este Cordeiro. Eu creio que não há outra coisa a nos fazermos, senão nos colocarmos nos pés dele. Dizer, Senhor, estou aqui para ouvir. Este Cordeiro diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Evangelho segundo João, capítulo 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem-me. As minhas ovelhas, de forma alguma, ouvirão a voz do estranho. De forma alguma. Acho que no domingo de manhã, pastor Joel nos lembrou da passagem de Marta e Maria. Jesus foi lá na casa de Marta e Maria. E ao chegar lá, Marta queria fazer muitas coisas para agradar o Senhor. O coração dela não era mau, mas ela queria agradar o Senhor. Então corria para cá, corria para lá, arrumava uma coisa, arrumava outra. Maria ficou ali assentada aos pés do Senhor. Quietinha, ouvindo. Logo Marta disse, Senhor, não te importa, não te incomoda, não percebes que eu estou aqui afadigadas com muito trabalho e Maria não me ajuda, fica aí sentada. A resposta de Jesus, Marta, Marta, você se afadiga com muita coisa. Uma só é necessária e Maria escolheu a boa parte. Era ouvir o Senhor. Era ouvir e aprender com este Cordeiro. Receber dele o pão da vida. Nós precisamos dar ouvidos a este Jesus, irmãos. Porque a nossa relação com ele, porque a nossa comunhão com ele se estabelece por ouvir o que ele tem para nos dizer. Irmãos, não se trata de querer agradar o Senhor. Não se trata de fazer isso ou aquilo para agradar o Senhor. Ele saiu lá do meio do trono de Deus. Todas as coisas estão nas mãos dele. O que podemos fazer para agradá-lo? Nada que saia das nossas mãos, ele não possa fazer, ele não possa ter. Precisamos ouvir. Só isso. Não há outra coisa. Ouvir a este Jesus, Senhor nosso. Só para não restar nenhuma dúvida e não permitir que o inimigo venha enfiar no nosso coração coisas esquisitas, o fato do Apocalipse dizer que ele saiu lá do meio do trono de Deus, não quer dizer que Jesus seja Deus, viu, irmãos? Ele é o Filho de Deus. Muita confusão já houve na história da igreja, porque alguns diziam que Jesus era Deus e outros diziam que não era, que ele era o Filho. Jesus é Filho de Deus. O primeiro. Amém? Ele foi condenado, morto, crucificado, mas ressuscitou. Ressuscitou. Venceu a morte.
E nós precisamos e devemos, dentro da igreja cristã, falar da ressurreição. Precisamos falar. Os irmãos que estavam aqui no ano passado, talvez se lembrem de que eu disse que o diabo não se importa que o nome de Jesus seja anunciado. Ele não se importa, irmãos. Pode anunciar o nome de Jesus do jeito que você quiser. Pode colocar em outdoor, pode gritar, pode falar do nome de Jesus como você quiser. O diabo não se importa. Mas se você quiser falar de ressurreição, aí ele vai se sentir incomodado. Foi assim ao longo de toda a história. Como disse alguém aqui, quando o apóstolo Paulo, lá na Grécia, em Atenas, foi falar de Jesus e da sua ressurreição, os atenienses disseram, olha, sobre isso nós ouviremos em outra ocasião. A igreja de Corinto, logo após o seu nascimento, foram lá alguns espíritos sectários dizer que a ressurreição era nada. Conversa fiada. O que fez com que o apóstolo Paulo tivesse que escrever, graças a Deus, aquele capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, tratando com muita profundidade sobre o assunto, dizendo que a ressurreição é fato. Na época da reforma, o assunto já tinha sumido da igreja de novo. O bicho já tinha entrado lá e dito, olha, ninguém vai tratar deste assunto. Nos nossos dias, o bicho já arrancou de dentro da igreja de novo a ideia da ressurreição. Já não se fala mais de ressurreição. A igreja procura por Cristo apenas para esta vida. Apenas para esta vida. Mas o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Coríntios, ele disse, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, se cremos em Cristo apenas para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se procuramos por Cristo apenas para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. As Escrituras, elas nos apontam e nos encaminham para a ressurreição. E para a vida que tem depois da morte. Vamos tratar deste assunto. Irmãos, se não existe vida depois da morte, se não existe ressurreição, o apóstolo Paulo disse, então Cristo não ressuscitou. Se não existe ressurreição, o que estamos fazendo aqui? Se não há ressurreição, é vã a nossa pregação, ele disse. Se não existe ressurreição, é vã a fé. Se não existe ressurreição, por que os profetas, juízes, apóstolos se entregaram aos martírios e às perseguições? O apóstolo Paulo chega a dizer o seguinte, olha, se não há ressurreição, então vamos para casa. Vamos comer, vamos beber, vamos dormir, porque amanhã nós morreremos. É justamente por isso que o inimigo de Deus não quer que nós tratemos deste assunto. Porque se não há ressurreição, irmãos, todos os nossos pecados estão justificados.
Se não há ressurreição, se não há vida após a morte, então eu mesmo digo aos irmãos, olha, volta para a tua casa, vai cuidar da tua vida. Se cansou da tua esposa, larga dela, arruma outra. Não quer mais saber dos teus filhos, estão te dando trabalho, larga teus filhos para lá. Vai cuidar só da tua vida. Se não existe ressurreição, eu mesmo digo estas coisas aos irmãos. O fato é que há. E é por isso que o diabo não quer que nós tratemos da ressurreição, e nem da vida depois da morte. Porque ele quer que nós fiquemos aí presos nos nossos pecados. Ele quer que nós nos sintamos justificados, apesar de toda a maldade do nosso coração, e de todas as loucuras que nós já fizemos na vida. É por isso que ele não quer que nós tratemos deste assunto. É por isso que ele tira este assunto do meio da igreja, irmãos. Mas a vida, pelo menos do ponto de vista da Escritura, ela se desdobra do outro lado. Nós temos no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 3, quando fala da transfiguração do Senhor, o surgimento, o aparecimento diante do Senhor, de Moisés e de Elias. É bom a gente entender isso, porque mesmo alguns que creem na ressurreição, acham que depois da morte a pessoa vai ficar dormindo lá do outro lado. A alma vai entrar num sono profundo e ficar dormindo lá, até não sei quando. Os que defendem esta ideia, eu creio nisso, nós respeitamos. Mas isto não tem muita fundamentação bíblica. Isto se dá, talvez, porque o apóstolo Paulo e Pedro tenham utilizado esta expressão, se referindo àqueles que já tinham ido em Cristo. Então, eles usaram a expressão dormiram. Eles utilizaram a expressão dormiram em Cristo. Porque Jesus tinha dito, olha, aquele que está em mim não morre. E a morte antes do Senhor era certa. Lutero dizia assim, a morte antes do Senhor, ela é certa. Depois dele não tem mais morte. O que não quer dizer que o nosso corpo não volte ao pó, de onde veio. Alguns preferem achar que a alma vai ficar dormindo do lado de lá. Eu confesso aos irmãos que eu acho isso muito esquisito, sabe? Porque nós cremos que Jesus Cristo é o Senhor de uma igreja, e Ele tem um corpo, que é esta igreja. Então, esta igreja, ela reúne todos aqueles que creem no Senhor. E que já creram em outros tempos. E eu fico assim pensando, mas o Senhor seria a cabeça de um corpo onde uma parte desse corpo está dormindo, a outra parte acordada? Eu olho assim para o meu corpo não dorme só uma parte, ou dorme tudo ou não dorme nada. Ou descansa tudo ou não descansa nada, ou morre tudo ou não morre nada. Mas os que quiserem acreditar que existe um sono depois desta vida, tudo bem. Tudo bem. As Escrituras parecem apontar noutra direção. Nós temos aqui Moisés e Elias falando com o Senhor, nos dias do Senhor. Alguém poderia dizer, mas Elias foi arrebatado. Ainda que assim seja, não podemos dizer a mesma coisa sobre Moisés. Moisés foi sepultado, mas estava ali falando com Jesus nos dias do Senhor.
Outros poderiam dizer, não, mas eles são profetas, homens de Deus, de um outro nível, de uma outra hierarquia. Está bem. Consideremos, então, que ao menos os profetas não ficam dormindo do lado de lá e que sobrevivem à morte do corpo. Consideremos que ao menos os profetas, então. O apóstolo Paulo também, na segunda carta aos Coríntios, quando ele é levado aos céus, ele diz que ele escutou umas coisas lá inefáveis que não era lícito dizer ao homem. Alguém deve ter dito essas coisas a ele. E não deveriam estar dormindo quem disse isso a ele. Tudo bem? Mas existem outras passagens que nós gostaríamos de comentar com os irmãos. Evangelho segundo Lucas, capítulo 23. Versículo 39. Esta passagem trata da crucificação de Jesus. Diz aqui que Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, a partir do 39. Diz aqui que quando Jesus foi crucificado, um dos malfeitores que estavam pendurados ao lado, blasfemava dele dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro malfeitor que estava do outro lado, dizendo, tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este, referindo-se a Jesus, nenhum mal fez. E este malfeitor disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Jesus disse para este aqui que ele ia dormir um tempo e depois ia para o paraíso? Não. Jesus disse assim para ele, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Ainda hoje, irmãos, parece mesmo que a vida se desdobra do lado de lá, e não apenas para os profetas, mas também para aqueles que creem no Senhor. Essa passagem, ela me encanta, irmãos, porque este homem que foi levado ao paraíso com Jesus, ele era um malfeitor, um pecador, talvez tenha passado a vida inteira cometendo crimes, e Jesus o salvou naquela última hora. Jesus poderia ter perguntado para ele sobre os seus pecados, mas o que foi que você fez? Por onde você andou? Quais foram os teus crimes? Jesus não quis saber. Jesus poderia ter perguntado para ele sobre a sua vida religiosa. Foi fariseu? Foi saduceu? Foi alguma coisa? Frequentou alguma igreja? Não perguntou. Jesus poderia ter perguntado para ele acerca dos dízimos. E os dízimos? E as ofertas? Não perguntou. E os jejuns? Não perguntou. Jesus poderia ter indagado a ele sobre doutrinas. Jesus examinou aquele coração.
viu que havia arrependimento sincero e verdadeiro. Porque Jesus é o que esquadrinha os rins e prova os corações. Ele viu e disse: olha, hoje mesmo você estará no paraíso comigo. Amém. E ao que nos parece, não era para dormir. Existem outras passagens ainda, irmãos. Nós temos lá uma outra parábola que Jesus contou sobre um rico e Lázaro. Não é verdade? Ele disse: olha, havia um homem rico que vivia na abundância e tinha de tudo em sua casa. Comia do bom, do melhor, casa boa. E havia um outro pobre que comia apenas as migalhas que caíam daquela mesa. As suas feridas eram lambidas por um cachorro que vinha lá. Era o remédio para as suas feridas. Então Jesus disse assim: olha, um dia os dois se foram. O pobre, disse Jesus, foi levado para o seio de Abraão. O rico foi para a sepultura. Irmãos, ao que me parece, mesmo aquele que foi para a sepultura não fica dormindo. Não fica dormindo. Porque ele, no sofrimento, da região da morte, ele clamava ao pai Abraão: pai Abraão, manda que Lázaro molhe o dedo aí na água e venha botar aqui na minha língua para refrescar-me. Pai Abraão disse: olha, existe um abismo entre vocês dois. De forma que nem você pode vir para cá, nem ele pode ir para lá. Pai Abraão disse a ele, ao rico: você recebeu toda a sua consolação na terra, e este aqui só recebeu males. O rico disse assim: pai Abraão, então faz o seguinte, manda alguém lá avisar a minha família, porque eu tenho lá os meus irmãos, e se alguém não for lá avisá-los, eles virão todos para cá, para onde eu estou. Pai Abraão disse: olha, eles têm os profetas, ouçam os profetas, ouçam a palavra de Deus, ouçam a Cristo. O rico falou: não, pai, mas se mandar alguém dos mortos lá falar com eles, eles vão ouvir. Pai Abraão disse: mas se eles não ouvem a palavra de Deus, vão ouvir os mortos? Se eles não ouvem a palavra que saiu da boca de Deus, vão ouvir os mortos? Ainda que um morto ressuscite, eles não ouvirão. Meus queridos irmãos, aos meus olhos a Escritura testifica que a vida se desdobra do outro lado. Tanto para a vida como está, tanto para a vida que está em Cristo, como para a morte, sofrimento, tormentos para quem não está com Cristo. A igreja precisa considerar isso. Martinho Lutero dizia: olha, isto, a ressurreição, a vida, é um dos fundamentais artigos da fé. Porque nós não podemos esperar em Cristo só para esta vida. Como que eu faço para viver do lado de lá? Preciso receber Cristo no meu coração. Não é dízimo, não é oferta, não é jejum. É Cristo. Ele precisa habitar no meu coração. E eu preciso fazer parte da igreja dele, entrar para a igreja dele. Preciso ser recebido por ele como um servo na tua igreja. Como eu faço?
para ser um servo de Cristo e ser recebido na sua igreja? Apenas pela fé. Tem algum outro caminho? Não tem. Apenas pela fé nele, no Filho de Deus. Mas o que é fé? Alguns anos atrás, o irmão José, para nos ajudar a entender um pouco a fé, muito embora a gente ainda tenha que aprender muito sobre a fé, ele nos deu assim um exemplo bem simplesinho. Ele disse assim: pega o teu filho de 2, 3 anos, bota ele aqui em cima de um armário e fala para ele: pula. O que ele vai fazer? Ele vai pular. Por que ele vai pular? Porque ele confia no pai. Ele sabe que o seu pai não vai deixá-lo cair, se arrebentar no chão. Ele conhece o pai? Não conhece direito. Sabe que é o pai, mas não conhece. Ele sabe o que é que o pai pensa? Não sabe. Ele sabe o que é que o pai faz? Não sabe. Mas ele confia. E ele sabe que ele pode pular, que o pai não vai deixar cair. Fé é mais ou menos isso. Nós podemos pular nos braços do Senhor. Ele não vai nos deixar. Como faço para pular? Preciso ouvir o Senhor. Romanos 10, 17. A fé se desperta por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A fé se desperta por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E em Éfeso diz, no capítulo 2, a fé é dom de Deus. Portanto, irmão, irmã, não adianta dizer que nós vamos sair daquela porta dizendo: não, agora eu tenho fé. É dom de Deus. A fé vem de cima para baixo. Não nasce daqui para o céu, é de lá para cá. Nós só temos uma coisa a fazer: ouvir a Jesus, na esperança de que Ele nos conceda este dom. Porque se Ele nos der este dom, nós seremos os seus servos, faremos parte da sua igreja, do seu corpo. E o dia que o nosso corpo dormir aqui, ou tombar aqui, ou voltar para o pó, nossa alma se desperta do lado de lá com o Senhor. Só pela fé. Simples assim. Só pela fé. Todos podem chegar à fé. Não precisa ser doutor, não precisa ser estudado. Na verdade, não precisa nem saber ler. Ele só precisa saber ouvir. Só isso. Não precisa ser rico. Só precisamos saber ouvir para recebermos este dom de Deus no nosso coração e despertarmos do lado de lá. Só isso, irmãos. Esta é a igreja, tão simples assim. Só para concluir, eu quero chamar os irmãos a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Peguem aí, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Logo depois do apóstolo Paulo ter discorrido sobre a ressurreição, ele diz assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. O que leva o homem à morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Atenção aqui, os
os que querem cumprir a lei, viu? Aqueles que querem cumprir a lei a todo custo, por conta própria, sem o amor. Ó, a força do pecado é a lei. Eu costumo dizer assim para os meus irmãos lá, irmãos, vamos fazer uma coisa? Vamos deixar a lei aqui um pouquinho, a obediência de lado um pouquinho, e vamos ali em Cristo primeiro? Depois a gente volta e vê o que faz com a lei e o Senhor junto. Nós não estamos querendo semear desobediência, não, irmãos. Mas o papel da lei é só revelar o pecado que está em nós. Nós não temos comunhão com Cristo simplesmente porque obedecemos à lei. Não é assim, é pela fé. Aliás, irmãos, obedecer à lei dá ao homem uma sensação de justiça, viu? Quando nós cumprimos toda a lei, nós temos uma sensação de justiça. E Jesus Cristo diz assim, eu não vim para os justos, mas para os pecadores. Irmãos, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que nós não devemos cumprir a lei. Quem não cumpre a lei já vai lá para o inferno e pronto. Eu estou querendo dizer aos meus irmãos o seguinte, vamos em Cristo primeiro? Porque ao longo da minha vida eu não dei conta de cumprir a lei até hoje. Eu já estou desanimado de tentar obedecer os mandamentos. Eu já desanimei mesmo. Então eu primeiro agora eu quero ir até Cristo. Senhor, me ajuda, perdoa a minha maldade. Aí depois a gente vê o que faz com a lei. Se o Senhor quiser que a gente cumpra ela. E Ele quer. Mas não porque é um mandamento e não por causa do pecado. Ele quer que a gente cumpra a lei por causa do amor. Amém? Vamos fazer isso? Irmãos, deixa a lei aqui do lado um pouquinho, tá? Não vai ter problema, não. É essa ousadia que nós temos que ter por causa de Cristo. Deixa a lei aqui do lado um pouquinho, com cuidado, né? Para não fazer coisa louca. Vamos até Cristo primeiro, depois a gente volta, e aí a gente vê o que faz. Então, voltando aqui, o apóstolo diz assim, olha, a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, meus amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Jesus nos abençoe, nos guarde em seu Espírito Santo, hoje e para toda a eternidade. Amém.